Você no YouTube Rádio Band News Goiânia. Terminou há pouco, Portugal 6-1 na Suíça. E nós já estamos perguntando para você na nossa primeira enquete aqui do nosso Golaço Band News. A seleção de Portugal está no mesmo nível das maiores favoritas a ganhar a Copa? Tô falando aí da França, tô falando do Brasil, até mesmo da Argentina, da Inglaterra. Portugal está jogando no mesmo nível dessas seleções? Participe agora conosco no YouTube Rádio Band News Goiânia. Estamos aguardando a sua participação. Vem aí o boa noite do comandante das feras. Ele vai direto ao assunto. Nivaldo Carvalho. Boa noite, Nivaldo. Tudo bem? Boa noite, Bruno Daniel, padrão ouro do Rádio Brasileiro. Tudo bem, graças ao bom Deus. Espero que esteja bem com você também. Com o senhor Tim, que está aí ao seu lado, estou vendo, sempre elegante, pele fininha, bem cuidada, passa cremes para não ter qualquer tipo de manchas ou espinhas no rosto. Esse Tim é um menino extremamente cuidadoso com a sua aparência pessoal. Ô Brunão, foi uma surpresa demais essa goleada da seleção portuguesa em cima da seleção suíça, né? 6-1, isso foi uma coisa acidental. Essas duas seleções não têm essa diferença técnica, até porque todos se lembram desse adversário suíço na primeira fase diante do Brasil. Goleiro suíço bom demais, hoje tomou 6, né? Meu Deus do céu. Então isso aí foi um acidente. Se essas seleções jogarem daqui 4 dias, seguramente a situação pode ser outra completamente diferente. Então eu se fosse torcedor de Portugal, não me iludiria tanto com esta vitória. Claro que marca para sempre, né? Uma vitória acachapante desta, nas oitavas de final, quer dizer, com a coisa já caminhando para o afunilamento. Então a seleção portuguesa, ela foi muito surpreendente hoje, agora há pouco, no Catar, diante da seleção da Suíça, ao aplicar esta goleada. E outra coisa, que atingiu em cheio a vaidade do Cristiano Ronaldo, né? O jogador que foi escolhido para ser o seu substituto simplesmente fez 3 gols. Ou seja, ele sozinho acabou com o adversário. É uma das maiores vitórias da história de Portugal em Copas, né? Uma das maiores vitórias de uma seleção sobre outra em fase oitavas final de Copa do Mundo, né? Uma das maiores em toda a história, justamente com o maior ídolo, né, do país, né, de Portugal, se tornando um reserva do jogo de hoje. Tim, boa noite para você. Surpreso aí com essa goleada da seleção portuguesa. Cristiano Ronaldo no banco de reservas. Ele arrumou uma confusão com o treinador de Portugal, falou mal do técnico saindo do time no jogo passado. O treinador respondeu na coletiva, tirou do time e a seleção mandou uma goleada. Que vitória do treinador português, hein, Tim? Boa noite, Bruno. Um forte abraço pra você, um abraço pro Nivaldo. Nivaldo, a idade chega, a gente tem que cuidar. Tô tentando me cuidar aqui, né? Mas um grande abraço pro Nivaldo, nosso comandante. Um abraço para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos aqueles que estão nos acompanhando. Para mim, hoje, 2 surpresas. Primeiro, a eliminação da Espanha diante de Marrocos. A Espanha que fez o primeiro jogo da Copa, fantástico. Chamou a atenção ao ponto do seu treinador, falou que não tinha nenhuma seleção ao nível técnico da seleção espanhola e acaba agora eliminado por uma seleção sem expressão, que é o Marrocos, mas que fez por merecer. Por pouco não ganha no tempo normal, na prorrogação também teve chance. Espanha também teve, mas mostrou a ineficiência nas cobranças de pênalti. Espanha não acertou nenhum, Bruno. Errou os 3 pênaltis que bateu, aí tem que ser eliminada. E a surpresa também dessa goleada da equipe de Portugal sobre a Suíça. A Suíça que vinha sendo uma seleção muito eficiente no sistema defensivo, já foi assim lá nas eliminatórias, onde tomou só 2 gols. Teve muita dificuldade o Brasil para vencer aquele jogo de 1-0, porque a Suíça se defendia muito bem e hoje não conseguiu se defender. Depois que tomou o primeiro gol, aí teve que se expor, teve que ir para cima e Portugal mostrou muita eficiência. E o técnico Fernando Santos, né, na equipe da seleção de Portugal, realmente fez uma coisa que poucos treinadores teriam coragem de fazer, né? Tirar o grande craque, o grande ídolo da seleção, colocá-lo no banco, até porque conversou muito e o técnico não ficou atrás. O técnico rebateu as críticas do Cristiano Ronaldo na última partida e ainda colocou ele no banco.
e aí ele teve que engolir, teve que vir o Gonçalo Ramos ali fazendo 3 gols, um garoto que jogou muita bola, entrou realmente e ajustou, melhorou ainda mais essa situação do ataque da seleção portuguesa, mas também estou com o Nivaldo, não pode empolgar os torcedores portugueses não, porque venceu a Suíça dessa maneira, mas mostrou um grande futebol hoje e passa a ser favorito a chegar na semifinal, porque nas quartas pega Marrocos e também é uma seleção que não tem tanta expressão assim, então Portugal para mim já é uma candidata, forte candidata a chegar na semifinal. Um abraço para o Roberto Isidoro Ferreira, boa noite amigo, sou Roberto Isidoro de Minas Gerais, sou goiano, sou Goiás e a minha esposa Margarida, estamos sempre ouvindo vocês, beleza? Alô Manuel Menezes, amigos que estão também conosco aqui no YouTube Rádio Band News Goiânia, participando aqui do nosso programa, boa noite para você, muito obrigado, seja bem-vindo ao Golaço Band News, 3 gols do Gonçalo Ramos, um do Pepe, um do Rafael Guerreiro e outro do Rafael Leão, a goleada de Portugal 6-1 para cima da seleção da Suíça nessa tarde, aqui no Brasil, né? Horário da tarde, parte da tarde no Brasil, à noite no horário do Catar. Sim, meus amigos da Band News FM, avicultura Canto Lindo, pássaros de cativeiro, gaiolas, viveiros e ração, chocadeiras digitais para todo tipo de aves, Castelo Branco, Campinas, telefone 6232333648. Pois não, Nivaldo? O Tim chamou a atenção aí para esse resultado surpreendente da Espanha também, né? Sendo eliminado pela seleção do Marrocos. Você vê que essa seleção africana mostrou muita qualidade, né? O Luiz Henrique realmente falou bobagem, né? Se precipitou, porque, na verdade, cara, ele tem uma seleção completamente renovada, né? Essa seleção a seleção espanhola, ela continuando nesse crescente aí, ela vai dar frutos na Copa de 2026. Estava olhando a fisionomia daqueles jogadores espanhóis, quase todos assim desconhecidos de nós, né? Bem diferente daquela geração que foi campeã mundial em 2010, lá na África, campeã europeia, ganhou tudo que disputou, né? De Iniesta, de Casillas, de Sérgio Ramos, de Piqué, uma seleção inesquecível, né? Então, essa seleção atual, ela é constituída de muitos jovens, jogadores desconhecidos internacionalmente falando. Aí vem o treinador, Luiz Henrique, que é novato também, né? Conversou fiado e foi embora nas oitavas. Teve que engolir seco o treinador da Espanha porque conversou além do necessário. A Win360.bet lançou a promoção de boas-vindas que todo mundo pediu. Deposite e ganhe bônus em dobro. A partir de 30, com limite de R$200. Ganhe o mesmo valor depositado em bônus, válido para o primeiro depósito. Aproveite, acesse o Win360.bet e comece a apostar agora mesmo. 6,5. Seu carro muito mais bonito, prático, confortável e com acessórios como nos carros de alto padrão. É com a Wintec. O Wintec é a sua escolha para lâmpadas de LED, multimídia, streaming box e muito mais. Para acessórios automotivos, não tenha dúvida, escolha a Wintec, a mais nova marca da Window Blue. Tim, o que foi fundamental para a derrota da Espanha? Claro que a derrota ela não foi no tempo normal, foi nos pênaltis. Talvez aí um grande vexame da seleção espanhola nas penalidades. Aliás, já tinha acontecido ontem, né, com o Japão, perdendo pênaltis demais e tudo. Hoje a Espanha também foi terrível, né? Consagrou aí o goleiro Bono. Aliás, o goleiro da Croácia pegou 3, o Bono pegou 2 e a outra bateu na trave da seleção espanhola. A seleção da Espanha não fez nenhum gol, né? Não fez nenhum, errou todas as cobranças. Os 3 pênaltis, 3 primeiros. O Busquets, né, que acabou marcando ali, errando a última penalidade, o cara que já ganhou Copa do Mundo, Liga dos Campeões, Eurocopa 2 vezes, Campeonato Espanhol, o que você pensar ele ganhou, Mundial de Clubes, o que você pensar ele ganhou. Né, dentro ali do que ele disputou, né? Tudo que ele disputou na vida, ele acabou ganhando e foi o jogador que perdeu ali o último pênalti pela seleção espanhola. Aí o Hakimi, né, que joga inclusive no Paris Saint-Germain junto com o Neymar, bateu aquele último pênalti e deu uma cavadinha, né? Tirou até uma onda, né, com a seleção espanhola. O que aconteceu com a Espanha? O Marrocos que jogou demais, a Espanha que jogou de menos, ou a Espanha não é isso tudo, Tim? A Espanha teve uma empolgação na primeira rodada. Ela goleou a Costa Rica por 7-0 e fez um futebol
aquele chamado tic-tac ali que fica com a bola, e tem muito isso, né? O futebol espanhol gosta dessa situação de ter a posse de bola, mas muitas vezes essa posse de bola é inofensiva. E hoje foi isso que aconteceu. Contra o Costa Rica, conseguiu ter a posse de bola e criar as oportunidades e ser muito eficiente na parte ofensiva. Hoje não. Hoje quis ficar com a posse de bola, toca pra cá, mas muitas vezes toques de lado e pra trás, pra ficar com essa posse de bola, mas faltou eficiência. Faltou realmente agredir mais a equipe de Marrocos. E aí, isso que o Nivaldo falou, é uma seleção totalmente renovada, com muitos garotos, e tem muitos garotos promissores ali, tem futuro nessa seleção espanhola, sem dúvida nenhuma, se manter essa base aí, que é uma base promissora, mas aí sentir um jogo eliminatório, um jogo único, onde você tem a obrigação de vencer, porque senão você é eliminado, aí entrou essa questão da pressão. Eu vi muitos garotos ali que sentiram essa pressão, a gente não viu a seleção espanhola em hora nenhuma sendo muito melhor do que a equipe do Marrocos. Marrocos também jogou, é uma seleção que tem muitos jogadores desconhecidos, mas tem bons talentos ali. Você falou agora do Hakimi, que é um lateral fantástico do Paris Saint-Germain, que joga muita bola. Então, a Marrocos também soube jogar. Quando teve a bola, Marrocos até agredia mais do que a equipe espanhola. E teve coragem. Tanto que na prorrogação, o atacante lá, o Khedira, atacante do Marrocos, perdeu umas oportunidades que poderia ter vencido já ali na prorrogação. No último lance do primeiro tempo da prorrogação, ele teve a bola do jogo. Assim como o jogador da Espanha teve também, no último e meteu lance, na trave, né? Que acertou a trave, o último lance da prorrogação ali, acertou a trave. Mas faltou eficiência, e mais eficiência ainda nas cobranças de pênalti. Para mim, mostrou ali um nervosismo na seleção espanhola. Inclusive o Busquets, Sérgio Busquets, que é um jogador altamente veterano, a maneira que ele bateu o pênalti, assim, totalmente displicente. Então, assim, muitas vezes pênalti, a gente fala muito da questão de cobrança, de treinar, e precisa mesmo, Bruno, treinar muito pênalti, você aprender ali o jeito melhor de bater, a força, a colocação, você treinar essa situação de olhar para o goleiro até o último momento, coisa que alguns batedores fazem muito bem. A gente viu o Neymar batendo ontem, ele faz isso muito bem, mas entra também a parte emocional. E para mim, a Espanha sentiu esse peso no jogo eliminatório. A parte emocional da Espanha foi lá embaixo, inclusive nas cobranças de pênalti, pelo desgaste que teve, né, Nivaldo? Você jogou bola profissionalmente, um craque. Você não acha que falta um pouco de imaginação para jogador? Por exemplo, eu procuro prestar muita atenção no comportamento dos jogadores, assim, para ver assim, traço de inteligência para jogar bola. Por exemplo, aquele goleiro de Marrocos, desde da primeira defesa dele, ele já mostrou aquela característica dele de balançar o corpo e esperar a definição. Você pode ver que ele não arriscou canto. Ele acertou todos os cantos em que a bola foi, porque ele não tentou adivinhar. Você não acha que nesse caso, claro, você como comentarista, evidente, né? É uma outra situação. Você não acha que o jogador, ele tem que ter essa percepção, esse cara, ele espera a definição. Então, eu treinei batendo baixo. Ele está acertando todas. Eu vou ter que bater em cima, eu vou arriscar. Porque se bater o pênalti em cima, ninguém defende. A não ser que o cara erre, chute por cima, como o Baggio em 94, né? Mas você não acha que falta esse tipo de percepção do jogador no momento de decisão? Você acha que o apavoramento ou aquele negócio, não, eu treinei desse jeito, eu não vou mudar? É justamente isso. E não só nas cobranças de pênaltis. A gente pode pegar assim, situações. Comecei minha carreira como volante, Nivaldo, então muitas vezes não tinha o estudo que tem hoje, a gente não sabia os adversários quando a gente ia enfrentar. Então eu começava a marcar um jogador e eu ficava percebendo, fazendo a leitura das jogadas que ele gosta de fazer. Ele pegou na bola uma vez, balançava e saía para direita, balançava e saía para direita. Eu falei, peraí, ele só sai para direita. Então ele tem dificuldade para sair para esquerda, aí eu tentava dificultar. Então essa leitura do jogo você tem que ter. O jogador tem que ter essa inteligência, inclusive na hora dos pênaltis também. O pênalti, eu costumo dizer que, para mim, pelo menos quando jogava, era uma das situações mais
complicadas, porque a pressão é muito grande. Aí você imagina uma pressão numa Copa do Mundo, é muito maior. Mas o jogador tem que ter essa inteligência de saber, ó, o goleiro tá indo só na bola, ele não tá saindo antes, ele não tá tentando adivinhar. Então, eu tenho que bater com a força maior, eu tenho que bater um pouco mais seguro. É isso que você falou, se ele tá indo embaixo, eu vou tentar bater em cima. Não é porque eu treinei de um jeito que eu não posso mudar lá na hora. Na hora, se eu tô tendo esse entendimento, que eu tô vendo que o goleiro tá fazendo a mesma situação todas as vezes, muda, inclusive no pênalti que a Espanha errou, que bateu na trave, ele foi na bola também, mas foi um pênalti que foi, teoricamente, assim, se vai dentro do gol ali, dificilmente ele chegaria, mas faltou esse entendimento, sem dúvida nenhuma, dos jogadores espanhóis na hora da cobrança de pênalti. Para mim, isso mostra o quanto eles estavam nervosos, o quanto eles sentiram a pressão. Alô Goiânia e região, a Unitintas tem os melhores produtos e soluções quando o assunto é pintura imobiliária e automotiva. 6 lojas em Goiânia com atendimento especializado e preço imbatível. Vá a Unitintas mais perto de você ou pelo WhatsApp 629-8323-9676. Unitintas desde 1976, pintando as cores da vida. 6:30 em Goiânia. O ambiente aconchegante aumenta a produtividade da sua empresa. Por isso, móveis para Escritório, você encontra lá. Shopping do Escritório, a melhor loja de móveis do país. Telefone 3531-5400. E Estrela Galícia, eles fazem cervejas a fogo lento, receitas que levam até 30 dias com longo tempo de maturação, para que você tenha uma cerveja única. Estrela Galícia, a cerveja incomparável. Um abraço aqui para o Manuel Menezes, está conosco. Baltazar Cassiano, Portugal não tá para brincar. Márcio Fernandes, ontem ainda bem que marcamos no início, porque a Coreia é uma boa seleção. Em oitavas não tem time bobo. Márcio Tigrão, é perigoso Portugal chegar à final, tá jogando demais. Onofre Gomes, boa noite a todos, boa noite. Thiago Seba, Portugal impressionou hoje, mas ainda não está no nível da França ou Holanda, de Inglaterra ou Argentina talvez. Rafael Pacheco, Brasil hexacampeão. Israel Jesus, tô sumido porque tô trabalhando aqui perto de Piracanjuba, na roça. A internet é péssima das péssimas, faz falta as suas participações aqui nas nossas lives e nos nossos chats também. E lá também, Israel Jesus, gente boa, gente fina, sempre conosco aqui na nossa programação. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos, que vão deixar seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Linguiça com pequi, linguiça suína com queijo, frango com bacon e muito mais. Fricó, receita de deliciosos momentos. Portugal, que agora pega Marrocos na Copa do Mundo, e passando, né, do confronto Marrocos e Portugal, né, sai o adversário de Inglaterra ou França. Então, no caminho de Portugal e Marrocos estão Inglaterra e França. O Brasil pega a Croácia. No caminho da seleção brasileira estão Holanda e Argentina. Quartas de final, sexta e sábado. Brasil e Croácia, sexta. Favorito é quem, Nivaldo? O Brasil, né, Bruno? Brasil, né? A seleção da Croácia é uma seleção envelhecida, né? E você estava falando aí, bom, eu não vou antecipar não, porque senão eu atrapalho o seu tópico, mas a seleção da Croácia, para mim, não é páreo para a seleção brasileira de jeito nenhum. É a mais fraca das oitavas de final, a Croácia, Nivaldo? Pelo que nós vimos até agora, é a seleção mais fraca, porque a seleção marroquina mostrou uma virtude boa demais, Bruno. É uma seleção participativa, é uma seleção que tem uma aplicação defensiva gigantesca, tem ótimos jogadores, muitos jogadores atuam no futebol europeu, especialmente no futebol inglês, né? Então esse tipo de intercâmbio faz com que o jogador evolua muito. Então a seleção da Croácia é a mais fraca. Sim, meus amigos da Band News FM, Golaço Band News, oferecimento Acetona Cruzeiro, a mais famosa do Brasil, produzida em Goiás há 60 anos, seleção de oferta Center Pisos, o maior estoque da região em porcelanatos, pisos e acabamentos.
tudo à pronta entrega. Rainha da Borracha, pensou em borrachas? Fale com a Rainha, sua parceira em mangueiras industriais, hidráulica sob medida, correias planas, PVC, PU e borracha com instalação e vulcanização 24 horas em sua empresa. Rainha da Borracha, o seu distribuidor Gates, telefone 32319000. Pra gente ganhar tempo aqui, Tinho, eu tenho que trocar de assunto. Quais vão ser os semifinalistas? Para mim, o confronto Holanda e Argentina. Para mim, a Argentina está jogando mais, passa a Argentina, na minha modo de ver. Brasil, favorito diante da Croácia. Portugal, favorito diante do Marrocos. Gostei da seleção marroquina, mas Portugal, pelo menos, a gente tem visto aí um futebol muito atraente. Agora, o melhor confronto para mim, sem dúvida nenhuma, é Inglaterra e França. Mas eu ainda coloco a França como a favorita, porque tem um jogador que desequilibra mais. Inglaterra e França ou Holanda e Argentina? Rapaz, eu acho que vai ser Holanda e Argentina, mas eu acho que os dois são muito equilibrados, mas eu vejo a França ainda assim favorita para avançar diante da Inglaterra, e eu vejo o confronto Holanda e Argentina um pouco mais equilibrado, porque o time da Holanda é chato, eles marcam muito bem, Nivaldo. Você não acha que a Argentina depende demais do Messi, não? Porque o dia que ele foi achado na marcação pela seleção da Arábia, a Argentina não ganhou. Eu acho que sim. Para mim, a seleção da Argentina depende muito do Messi, assim como a de Portugal, para mim, depende muito do Mbappé, só que o Mbappé tá voando nessa Copa. A França, perdão. A França. Só que a seleção da Holanda não me empolgou. Para mim, ela tem dois bons zagueiros ali, o Van Dijk e o Ake. Tem o Capu lá na frente, lá. É Capo, né? Capo. Gakpo. Capo. O nome é com G, mas tem uma pronúncia esquisita. Que fez alguns gols, que é um atacante interessante, mas assim, não me empolgou muito, né? Nessas oitavas, mesmo quando passou pelos Estados Unidos, e foi uma seleção que joga da maneira que não empolgou muito. Mas eu vejo um equilíbrio ali de Holanda e Argentina. Agora, o jogo, para mim, é Inglaterra e França, porque o ataque da Inglaterra me empolga muito. Só que a França, o conjunto, para mim, é melhor, e o desempenho do Mbappé nessa Copa tem sido diferenciado. Faça seu salário, seja revendedor da Emanuela Moda Íntima, fabricação própria, envio para todo o Brasil. A Emanuela Moda Íntima é referência goiana em confecção. Conheça o novo site emanuelamodaintima.com.br. Acesse emanuelamodaintima.com.br. E Ferrobras, produzimos perfis, tubos, telhas, chapas de aço em geral. Faça o seu orçamento pelo telefone WhatsApp 62 3237 1010. Siga nossas redes sociais e fique por dentro das novidades. Ferrobras, sua fornecedora de aço em Goiás. Pra gente ganhar tempo aqui, Nivaldo, pra você, quais vão ser os semifinalistas da Copa, Nivaldo? Pra mim... Brasil, você já falou, né? O Brasil vai, a Holanda vai, a França vai e Portugal.